Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar a biblioteca MVVM Community Toolkit, que facilita a implementação do padrão MVVM no NetMaui. Então, na semana anterior, eu apresentei a implementação da interface iNotify Property Change no NetMaui, para poder notificar as views das alterações ocorridas na ViewModel. Então, nós vimos na implementação que o padrão MVVM ele nos leva a ter que incluir manualmente na implementação da interface iNotify Property Change muito código repetitivo sujeito a erros. Então, nesta implementação que nós fizemos na semana anterior, nós vimos que para cada propriedade da ViewModel, nós precisamos implementar o campo de apoio ou o backing field, os getters e os setters, e também gerar um evento para notificar a interface do usuário de que algo mudou. Isso aqui, eu tenho que fazer para cada propriedade. E isso vai requerer muito código repetido. Vou ter que repetir muito isso no meu projeto. Além disso, eu tenho que implementar também os comandos. Então, tudo isso faz com que o código fique muito extenso, difícil de você ler e entender. Então, para resolver este problema e nos auxiliar na implementação do padrão MVVM, nós podemos usar a biblioteca MVVM Community Toolkit, que é um pacote que oferece diversas ferramentas e utilitários para ajudar na implementação do padrão MVVM no NetMaui. Então, usando os recursos deste pacote, nós podemos evitar toda aquela repetição de código feita na implementação da interface iNotify Property Change, que acaba ferindo o princípio DRY, Don't Repeat Yourself. Então, esse pacote nos ajuda a reduzir a quantidade de código repetido. E ele faz isso de várias maneiras. Eu vou apresentar aqui os tópicos principais que nos auxiliam a reduzir o código. Ele vai fornecer implementações padrão das interfaces iNotify Property Change e também iNotify Property Changing, usando aqui, por exemplo, a classe Observable Object. Ele também vem com métodos setProperty, que definem o campo de apoio para uma propriedade e vão gerar os eventos Property Change e Property Changing. No caso aqui, se o valor for diferente do valor atual do campo de apoio. Então, usando os recursos deste pacote, em vez de eu implementar totalmente cada propriedade, cada comando com todos os seus campos de apoio, setters e getters, nós podemos simplesmente deixar que os geradores de código-fonte façam isso para nós, como eu vou mostrar a seguir. Então, para fazer isso, basta instalar o pacote Community Toolkit.mvvm, usando os comandos install package ou .NET Add Package. Atualmente, a versão mais recente deste pacote é a versão 8.2.0, que foi lançada agora, em maio de 2023. Então, a seguir, eu vou destacar aqui os principais recursos deste pacote que nós vamos usar para fazer a redução de código na implementação do padrão MVVM. Então, quando nós usamos o MVVM Community Toolkit, a primeira coisa que nós temos que fazer é que a classe ViewModel ela deve ser declarada com o modificador partial, porque os geradores de código eles vão criar um código que vai complementar o código da classe. Então, ela tem que ser partial. Aí nós podemos usar a classe Observable Object, que vai fazer a implementação automática da interface iNotify Property Change para nós. E nós fazemos isso fazendo com que a nossa ViewModel herde dessa classe aqui. Aí ela já implementa a interface. Agora, se a sua ViewModel ela precisar herdar de outra classe, aí você não vai poder usar a classe Observable Object. Neste caso, você pode usar o atributo iNotify Property Change. E aí, você pode herdar de qualquer outra classe lá na sua classe ViewModel. Além disso, o MVVM Community Toolkit ele usa atributos para permitir que os geradores de código saibam que algo deve ser gerado automaticamente. Então, esses atributos, eu vou destacar aqui os principais, eles podem ser colocados acima ou na frente dos campos e assinaturas de método. Então, o primeiro atributo é o atributo Observable Property. Esse atributo ele vai gerar automaticamente uma propriedade para um campo de apoio. Então, a propriedade resultante, por convenção, sempre tem que começar com a letra maiúscula, a propriedade. E ela vai ser referenciada lá na view, porque na ViewModel, os campos de apoio, eles devem ser declarados como privados e começar com uma letra minúscula ou com um sublinhado.
O outro atributo é o atributo iNotifyPropertyChange4, que funciona em combinação com esse atributo ObservableProperty. Quando eu uso esse atributo, eu tenho que informar o nome da propriedade para a qual o evento Property Change deve ser gerado. Eu uso esse atributo para informar que outra propriedade foi alterada e assim que todas as vinculações devem ser atualizadas. E o último atributo que nós vamos usar é o atributo RelayCommand, que vai gerar automaticamente um comando, sendo que o comando resultante vai ter o mesmo nome do método, mas com o sufixo command. Então esses são os recursos que nós vamos usar para fazer a redução de código e implementar a interface iNotifyPropertyChange, como eu vou mostrar a seguir. Então, para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um exemplo no NetMaui, bem simples, que vai permitir informar o nome, sobrenome, a rua, o código postal e a cidade, aqui usando as views and try. E durante a entrada de dados aqui, ó, eu vou ter a exibição do endereço completo em um frame. E eu vou ter também um botão de comando que vai permitir imprimir o endereço. No nosso exemplo aqui, nós vamos apenas exibir esse endereço usando um display alert. Então aqui nós estamos definindo esse layout usando os seguintes recursos. Eu estou usando dois grids, onde eu vou ter um grid que vai englobar todo o nosso layout. A seguir eu vou ter um vertical stack layout que vai empilhar um outro grid que vai ter duas colunas e 5 linhas, que é esse grid aqui onde eu estou exibindo o nome, sobrenome, a rua, o código postal e a cidade. Aqui estão as labels e aqui estão as views entrais. Então eu vou definir as views entrais e as labels nesse grid com duas colunas e 5 linhas. A seguir eu tenho um frame aqui, ó, e uma label. O frame ele contém a label, né, que vai exibir o endereço completo. E eu tenho um button aqui, ó, que define o comando, usando aqui as propriedades command e command parameter, que vai exibir o endereço. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai exibir um display alerta aqui, ó, com o endereço nessa view. Então é bem simples essa aplicação. Então, ó, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 com o projeto que nós criamos MVVM Demo. E aqui, ó, eu vou mostrar o código dessa view, desse projeto que nós acabamos de apresentar. Então, ó, eu tenho uma view chamada endereço view, ó, que é a nossa view endereço. Ela tem um grid, ó, um vertical stack layout. E aqui eu estou definindo, ó, um grid com duas colunas e 5 linhas, ó, com tamanho automático. Aí, em cada linha, eu defino um label, ó, na primeira linha e na primeira coluna e um in try na primeira linha e na segunda coluna. Faço isso para o sobrenome, para a rua, para o código postal e para a cidade. Então aqui são as minhas views label e in try, onde o usuário vai informar que os dados do meu endereço. A seguir, ó, eu tenho um frame arredondado aqui, ó, que usa uma label para exibir o endereço. Então observe que aqui, ó, eu estou usando o data binding e estou vinculando, ó, nessas view and try, ó, a propriedade nome, sobrenome, rua, CEP e cidade. Isso aqui são propriedades. E aqui no endereço a mesma coisa. Ó. E por último eu tenho um botão, ó, que usa o command, que define o comando que vai ser executado, né? Quando o botão for pressionado, eu vou ter que implementar aqui ou imprimir endereço command, que é o comando. E aqui eu estou usando o binding, que vai obter este comando. Significa que ele está vinculado a essa propriedade, ó, imprimir endereço command, lá na minha view model. E o command parameter vai definir o parâmetro a ser passado para o comando, que vai ser o endereço que eu quero exibir. Basicamente o código da view é esse. Vamos agora ao código da view model, endereço view model. Aqui, ó, eu já estou implementando a interface e Notify Property Change, olha. Então essa view model aqui, ela está lidando com a lógica de negócios e a interação entre a camada de visualização, que é a view, e os dados do nosso model. Então eu estou implementando a interface e Notify Property Change. Observe que a implementação está aqui embaixo, ó. Todo esse código aqui é a implementação dessa interface e Notify Property Change. É uma outra abordagem. A seguir eu tenho aqui a propriedade, ó, imprimir endereço command, que é uma propriedade pública do tipo iCommand, que define um comando para imprimir um endereço. E ó, no construtor eu estou inicializando aqui, ó, o meu command, passando aqui o parâmetro endereço como uma string, e invocando aqui esse método imprimir endereço, que eu defini ele mais aqui embaixo, ó.
que vai exibir o endereço completo. A seguir, olha, eu tenho as propriedades, ó, nome, sobrenome, rua, CEP e cidade. Observe que para cada propriedade eu tenho que definir, ó, o campo de apoio, que tem que ser, ó, do private, iniciando aqui com um sublinhado e definido em letras minúsculas, para nome, sobrenome, rua e os demais campos. Também estou definindo o get e o set. E cada set aqui, ó, observe que eu estou usando um método setField, que está definido logo aqui embaixo, ó, setField. Esse método ele é usado para atribuir um novo valor à propriedade. E em seguida, ó, eu estou chamando o método onPropertyChange para notificar a view sobre a alteração. Estou fazendo isso para todas as propriedades, tá vendo? Ó? Sobrenome, rua, CEP, cidade. Em todas elas eu defino o campo de apoio, o get, o método setField no set e chamo o método onPropertyChange. Então, este código é o código repetido. Você imagina se você tiver várias viewModels e se você tiver uma quantidade maior de propriedades para a qual você precisa notificar a view. Então, a seguir eu tenho uma propriedade endereço, olha, usando a propriedade endereço, que é uma propriedade somente leitura, ela só tem o get. Ó. Aqui eu estou usando essa propriedade para concatenar as outras propriedades do nosso modelo, como o nome, sobrenome. Então estou concatenando na primeira linha o nome e sobrenome, depois a rua, o CEP e a cidade. Estou usando aqui a classe String Builder para fazer isso. Então aqui eu estou retornando esse endereço completo definido usando 3 linhas, usando essa concatenação. A seguir eu tenho o método imprimir endereço, que é chamado pelo comando imprimir endereço command. Olha, aqui ó, está chamando imprimir endereço. E é aqui que eu estou usando o display alerta para exibir ó, o endereço que é recebido como um parâmetro, que é uma string aqui, ó, que vai ser essa string concatenada. E a seguir eu tenho a implementação do myNotifyPropertyChange. Então você percebeu, olha, a quantidade de código para uma viewModel simples, né? Com apenas 5 campos e uma propriedade. Você imagine numa aplicação mais complexa a quantidade de código que eu teria que definir aqui manualmente. Então eu vou executar aqui, ó, vou trazer o emulador aqui e nós vamos ver o resultado desse código funcionando. Então aqui eu estou fazendo a implementação do padrão MVVM manualmente. Então olha aqui, ó, eu vou informar o nome, ó, Maria Soares. Então observe que aqui eu estou exibindo aqui o endereço completo com o nome, né? Rua Projetada 100, código postal Lins, São Paulo. Então é assim que funciona, olha. Eu informo os dados aqui em cada uma das views centrais, exibo aqui o endereço completo e formatado dentro de um frame na label, e aqui no botão, quando eu clicar em imprimir endereço, ó, ele me chama o display alerta. Então é assim que está funcionando. Então, embora eu tenha essa quantidade de código, ele é um código funcional, ele é um código robusto, né? Mas ele fere aqui o princípio dry, né? Estou repetindo aqui muita coisa e isso pode me levar a erros, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o uso do pacote MVVM Community Toolkit, vou parar minha aplicação, né? E vou mostrar como a utilização deste pacote vai me auxiliar aqui a reduzir essa quantidade de código. Então, olha, no meu projeto eu vou incluir o pacote. Então, vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Uma outra forma de eu incluir esse pacote. Então, eu vou incluir o pacote, o nome dele é Community Toolkit.mvvm. Que observe, olha, que a última atualização dele foi agora aqui, ó, 26/4/2023. Na versão 8.2.0. Vou marcar todos os projetos, né? E vou instalar esse pacote no meu projeto. Vou clicar em OK, vou aceitar, pronto, já tenho o pacote instalado. Então agora eu já posso usar os recursos do pacote e eu estou aqui na minha viewModel, eu vou fazer isso na viewModel. Lembrando, né, que eu não mostrei, mas aqui em app.xaml, né, eu defini aqui a minha página principal como endereço view e também, olha, em endereço view.xaml, eu defini meu binding context usando uma instância da minha viewModel, endereço viewModel, né, para fazer a vinculação entre a viewModel e a minha view. Então agora, toda alteração do código vai ser feita na minha viewModel, eu não vou precisar mexer nem na view, nem no code behind. Então a primeira coisa que eu vou fazer é usar a classe Observable Object como uma classe base. Então a minha classe endereço viewModel vai herdar agora, ó,
da classe Observable Object. Então, ó, ele já incluiu aqui, ó, a referência ao Community Toolkit MVVM. Então, ó, com isso, eu não preciso mais dessa implementação. Observe, olha, que aqui, ó, ele já está reclamando que agora eu tenho um código duplicado, né, ó. Então eu não vou precisar mais disso. Então agora, ó, eu estou implementando a interface Notify Property Change. Isso está sendo feito automaticamente aqui usando a classe Observable Object. Se por acaso essa sua classe aqui precisar herdar de outra classe, então nós poderíamos fazer assim, ó. Aí eu usaria aqui, ó, esse atributo e aqui, ó, eu definiria a classe aonde eu estou herdando, que não vai ser o nosso caso. Então eu vou retornar aqui para o código anterior. Pronto. Agora eu vou focar nas propriedades, olha. Eu tenho todas essas propriedades aqui, ó, que eu vou otimizar. Então, para as propriedades, olha, basta eu usar o campo de apoio, olha, por exemplo, aqui, ó, private string nome, e definir o atributo observable property. Com isso, eu não preciso mais definir nada disso aqui, ó. Então, eu vou fazer isso para todas as propriedades, ó, usando o campo de apoio somente. Então, ó, quando eu faço isso, todo o código restante eu vou economizar, ó. Pronto, olha. Então aquele código que eu tinha foi resumido a esse aqui. Só que aqui tem um detalhe. Como essas nossas propriedades estão sendo usadas aqui, ó, por uma outra propriedade, eu vou ter que incluir mais um atributo aqui, que é o atributo INotifyPropertyChange4. Eu tenho que usar esse atributo aqui, ó, junto com o atributo Observable Property, em cada uma aqui desses campos de apoio, que representam as minhas propriedades, para poder informar ao consumidor de cada uma dessas propriedades que outra propriedade também foi alterada, no caso aqui endereço. Ó, quando eu altero aqui, ele vai alterar aqui também. Então, quando eu uso essa propriedade, eu tenho que informar o nome da propriedade para a qual o evento Property Change deve ser gerado. Então aqui, por exemplo, ó, eu faço assim, ó, Notify Property Change for e o nome da propriedade. Então eu vou ter que fazer isso para cada um das demais propriedades, porque todas elas estão sendo utilizadas aqui pela propriedade endereço. Então olha aqui, ó, nome, sobrenome, rua, CEP e cidade. Aqui eu estou gerando a propriedade e aqui, olha, eu estou invocando o evento onPropertyChange para essa propriedade endereço. Então observe que aqui, ó, na minha ViewModel, eu estou definindo aqui os atributos no campo de apoio, mas na minha view, olha, a vinculação é feita com o nome da propriedade em maiúscula, tá vendo? Nome, sobrenome, rua, CEP e cidade. Então agora nós precisamos implementar o comando. Para fazer isso, ó, eu tenho aqui, ó, o comando, eu vou usar o atributo relay command. Quando eu faço isso, eu não preciso mais desse set field aqui, né? E nem desse command aqui, ó, ele vai ser gerado automaticamente agora pelo atributo relay command. Então esse atributo vai gerar automaticamente o comando, que vai ter o mesmo nome, imprimir endereço com o sufixo command. Então agora você perceba que aqui, ó, eu tenho um alerta aqui, né? Na verdade é um erro. Por quê? Porque aqui, ó, para mim fazer todas essas alterações, eu tenho que declarar essa classe como partial. Porque o gerador de código, ele vai gerar todo esse código definido aqui por esses atributos nessa classe. E ela tem que ser uma classe parcial. Então agora, veja que o meu código ficou bem mais enxuto, né? Ó, comparado com o código anterior. As minhas propriedades, olha só, ficaram bem mais enxutas, ó, o meu command. E aqui eu nem preciso definir explicitamente a implementação da interface INotifyPropertyChange. Tudo está sendo feito aqui pelo Observable Object. Então, ó, se eu executar aqui, ó, eu tenho que ter o mesmo comportamento, né? Vou trazer aqui o emulador, executando, né? Olha, eu vou ter aqui, ó, o mesmo resultado. Ó. Maria Soares, rua projetada 200, 12508-985, Lins, São Paulo. Então agora se eu clicar no botão de comando, ó, meu display alert exibe o endereço completo. Então, ó, está funcionando exatamente como estava sendo esperado e agora eu estou fazendo a implementação usando o Community Toolkit.mvvm, que é o pacote do MVVM Community Toolkit. Então eu vou parar aqui o nosso projeto, olha, vou mandar exibir todos os arquivos aqui, ó, vou vir aqui em Android
nos analyzers aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Community Toolkit MVVM Source Generator. Eu vou abrir aqui, ó. Aqui eu vou procurar o Community Toolkit Observable Property Generator, ó. E olha aqui o arquivo viewModels, endereço viewModel, com a extensão .g.cs. Vou abrir aqui esse código aqui, ó, e olha o código que é gerado aqui, ó. Então, espiando aqui o código gerado, como nós marcamos a nossa viewModel como sendo uma classe parcial, então os geradores de código-fonte podem criar aqui, ó, esse código para a nossa classe em arquivos separados, ó, com as propriedades e os comandos baseados nos atributos que nós fornecemos. Então, ó, eu posso ver, ó, que para cada propriedade, ó, nome, sobrenome, rua, ó, CEP, cidade, para cada propriedade, eu estou usando aqui um Equality Comparer, usando o nome do campo de apoio, underline nome, underline sobrenome e assim por diante. Então, depois que o campo de apoio foi atualizado, o evento Property Change é gerado para a nossa propriedade nome e também para a propriedade endereço. Olha aqui, ó, nome e endereço, a propriedade aqui, ó. Property Changing, Property Changed. Então eu tenho chamadas aqui, ó, de método onPropertyChanging, onPropertyChanged. E observe que eu também tenho, além disso, as chamadas a onNomeChanged, onNomeChanged. O primeiro aqui vai gerar os eventos Property Changing, olha aqui, ó, e o outro Property Changed. Então, ó, esse é o código que foi gerado automaticamente para nós, olha, usando os geradores de código. Então tá aqui os métodos, ó, onNomeChange, onNomeChanged. Então, com isso, nós temos que, usando o pacote MVVM Community Toolkit, nós podemos usar, então, os geradores de código para simplificar a implementação do padrão MVVM nas aplicações Netmal. Então, era isso para esta semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.